Muito bem-vindos ao IBAB Jovem. É muito bom receber vocês aqui nessa noite, nesse nosso encontro. E a nossa oração para essa noite é que juntos, todos nós, possamos nos acalmar, que possamos respirar o ar de um novo lar, que possamos fechar os nossos olhos para ouvir a voz que fala ao coração, para ouvir a voz que fala sobre esperança e sobre um futuro além do que se pode ver. E para isso nós temos dois convidados muito especiais nessa noite. O primeiro é de casa e sempre nos abençoa, que é o pastor Ed René. E o segundo não é de casa, mas também sempre nos abençoa com as suas canções, com a sua melodia, que é Thiago Arraes. Mas antes de começar, eu quero te convidar a você abaixar a sua cabeça e você se acalmar e você se tranquilizar, para que você não perca a oportunidade de respirar esse ar e de ouvir essa voz que já está entre nós mais uma vez nessa noite. Senhor, obrigado por essa oportunidade incrível que nós temos essa noite. Oportunidade incrível de ouvir a sua voz. Oportunidade incrível de ter a certeza que mais uma vez o Senhor está entre nós. Oportunidade incrível de sentir o seu toque sobre as nossas vidas. E o que nós pedimos agora é que o Senhor nos ajude para que nada nos atrapalhe, para que todos nós realmente, de fato, possamos sair daqui com essa certeza que o Senhor esteve entre nós e que essa voz nos chamou pelo nome mais uma vez. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido para essa noite. E nós fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que essa seja uma noite especial. E por isso eu quero chamar Thiago Arraes e que Deus te abençoe. Quero respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi, das paisagens conhecidas. E a fronteira da poesia encontrar, onde nasce cada rima, tendo como cama, grama e teto céu, esquecer minhas feridas.
as memórias dessa vida eu vou plantar e as regar com recomeços. Nem 1000 dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam. Boa noite, tudo bom? É uma alegria estar aqui com vocês na IBAB, pastor André, pastor Ed. Falei ali no fundo que a razão de eu estar aqui hoje é bem simples. Eu aceitei o convite para ouvir o pastor Ed falar, basicamente. Vamos ser sinceros logo de cara, não é verdade? Então a música é uma alegria poder tocar e eu espero que possa aquecer o coração de vocês para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser comunicada através de música, sem dúvida nenhuma. Mas quando a palavra concreta e aberta é algo muito especial. E o nosso trabalho é de preparar o coração para ouvir a palavra de Deus de alguma maneira. Eu espero não atrapalhar nesse aspecto, mas vai ser uma noite boa. Pelo menos para mim, eu estou muito feliz. É a primeira apresentação, acho que oficial do ano para mim. Eu fico lá escondido no interior de São Paulo. Então hoje é a primeira do ano, então eu vou errar, eu vou esquecer a letra. Mas vai ser uma boa noite, porque eu estava dirigindo do interior para cá, e assim que eu cheguei em São Paulo, eu vi um homem vestido completamente de branco. Não era um anjo, porque normalmente você acha que é uma história assim, né? Eu acho, né? Vai saber se era um anjo. Não sei. Mas era completamente de branco e com um chapéu de cowboy branco. E eu acho que ele estava com um tipo de varinha mágica na mão, e ele estava tocando nos carros, e ele tocou no meu carro. Então hoje vai ser um dia especial. Não tem... Sozinho e ferido, cansado e faminto, questão do escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome a terra treme, e o reino vem. O exaltado e rico, arrogante e orgulhoso, questão do escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança
esperam o desejado das nações, em seu nome o inferno treme. O reino vem, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se põe. Aos que não esperam o desejado das nações, em seu nome a terra treme. O reino vem. Oh, 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 Foi uma boa ideia. Eu estava olhando aqui a lista de músicas que eu mandei, meio que sem pensar, e faz sentido agora. Porque Montreal fala do futuro, né? Quero respirar o ar de um novo lar. E o bonito é que na Bíblia, normalmente, eu estava conversando ontem com um aluno meu, que veio me procurar no refeitório, lá onde a gente come na universidade, e ele chegou para mim e falou assim: então, eu quero sair da igreja e eu não sabia com quem conversar, então eu vim conversar com você. Aí eu pensei, vixe, veio na pessoa errada, na verdade. Qual é a sua lista? Porque eu tenho a minha, na verdade. E ele falou alguns motivos e tudo mais, e basicamente ele vem de uma família bem tradicional, onde se você pecar e se você errar, você vai perder o céu, e você vai perder o futuro, e as coisas vão acabar bem mal para você. No cristianismo, na verdade, que é um conceito fascinante, que não se encontra na Bíblia, você tem essa ideia de que você conhece a doutrina, você aceita a doutrina, e daí se você manter as aparências, está tudo certo. Você pode bater na sua esposa, pode xingar sua mãe, mas se ninguém ficar sabendo na igreja, está tudo certo. E daí a gente vive dessa maneira, com as expectativas de manter a aparência, esse peso nas costas, né? Eu tentei explicar para ele como na Bíblia você tem uma ideia inversa. Não é obviamente, se você plantar, você vai colher isso no futuro. Isso é básico, acho que qualquer pessoa entende essa realidade, né? Mas na Bíblia, com relação à escatologia, com relação ao fim, acho que é inverso o raciocínio, né? Não é o que eu faço aqui, eu vou perder o céu, a salvação. Não, o que eu sei do céu, do futuro, daquilo que vai ser o reino por completo, como é que essa realidade futura, agora que eu entendi, afeta o meu presente? Entenderam a diferença, não? A gente fala, se eu pecar, eu vou perder o céu. Não, o ponto não é do presente e futuro, é inverso. Como é que o futuro afeta o meu presente? Isso muda bastante, porque a vida ela se torna bem mais litúrgica nesse contexto. A mão que se estende para ofertar na igreja, sabendo do futuro, onde não vai haver mais pobre, oprimido, marginalizado, agora é a mesma mão que alimenta o pobre no agora. A música que se canta e o louvor que é feito na igreja, na liturgia, também pode ser feito quando a sua dor, o seu sofrimento, ele é oferecido a Deus também como um cântico de louvor. Esse é o sinal de Jonas, né, de Jesus também mais tarde. A gente pensa que é só os 3 dias que Jonas ficou debaixo d'água, Jesus ficou 3 dias na terra, e ambos daí ressurgiram e foram pregar para os gentios. Mas não, acho que lá no fundo, quando você lê o livro de Jonas, da morte, dos 3 dias lá embaixo surge uma canção de salvação. Do Senhor pertence a salvação. Eu acho que do sofrimento, essa canção é muito importante. Quando Jesus morre, ele ressurge também. Esse é o sinal de Jonas também, de que da morte vai vir uma nova canção, uma nova melodia. Bonito pensar assim, né? Como é que o futuro afeta o meu presente? Mas tudo bem.
Vamos agora para essa daqui. Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Sou um pescador, tua palavra me diz. Eu te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu fiz. Me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, tua bondade me persegue. E sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu fiz. E me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vi. Me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Sou teu. Muito engraçado essas palmas.
Estava uns tempos aí sem tocar, foi divertido. Porque agora eu só vejo alunos, na verdade. Basicamente, quando eu falo alguma coisa, eu faço uma coisa, eles me olham assim. Quando você ouve palmas de novo, você fala, poxa, que legal, né? Tem isso aí também. Não que eu mereça, né? Porque eu não mereço lá, não mereço aqui, mas vocês são muito gentis. Tudo bem. Eu vou tocar uma música agora chamada O Bilhete Trovão. Que eu explico em outros contextos, mas eu quero só oferecer essa música a todos aqueles que estão passando por um momento difícil na jornada de cristã, na jornada de fé que acontece. E nesses contextos, normalmente a gente sempre ouve os clichês, né, de que não, o seu sofrimento tem um propósito, ou isso aconteceu porque Deus, na sua atemporalidade, como alguns pensam, ele anteviu uma resolução. E quando eu leio a Bíblia, eu não vejo essas coisas todas aí que hoje em dia a gente fala. Eu vejo que muitas vezes a gente simplesmente não tem as explicações e basicamente a gente vive num mundo quebrado pelo pecado. Quando você bate e a porta não abre, quando as promessas bíblicas você clama e elas não acontecem, eu acho que é ali que a fé legítima ela acontece. Somente uma fé que de fato se abalou, ela é feita inabalável. Então, essa música eu ofereço para você que não está passando por um dos melhores dias. Saiba que você não está sozinho. Na calmaria que antecede a dor, no escuro, na pausa entre a chuva e o primeiro trovão. De longe o trem bate, um bilhete em minhas mãos. Seja minha canção, estrofe ou de refrão. Resiste obedecer e eu tento me impor. Quando o copo balança em minhas mãos e eu temo compor. Seja minha canção, estrofe, ponte, refrão. Seja minha canção, o primeiro trovão.
tudo que perdi. Seja o que está por vir. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo do mundo, no meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Eu tenho que explicar assim. Essa primeira estrofe é sobre a mulher que tinha sede. Vocês já sacaram isso? Eu tenho que explicar. Aí agora é o homem cego. Então vamos direto, né? No escuro de quem eu fui, eu não tinha nada. Veio Cristo, tudo se fez
Mais uma. Certo. É que eu não quero falar porque eu quero ouvir o pastor Ed. Então vamos simplesmente direto. Eu vou cantar uma música agora que é o título do nosso próximo CD que a gente vai gravar agora em janeiro. Acho que vai ser chamado Como Então Viveremos. Basicamente a gente gravou o CD+. Tem um barquinho que abre as velas e vai para o outro lado do mar, e estava tudo muito bonitinho. Aí no CD das paisagens eu tive que colocar fogo no barquinho para ser mais verdadeiro, né, de sacrificar a própria vida. Que na verdade não é nada criativo, é só uma descrição poética do nosso retorno para o Brasil, do meu retorno para o Brasil. E a grande questão que resta para fechar a trilogia é: e agora? Como é que a gente vive? No meio do sofrimento, no meio da fé, no meio da política brasileira, no meio da falta de ética absurda, não só nos outros, mas em nós mesmos, não é verdade? Porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro, né? O corrupto é sempre o outro, nunca somos nós, né? É sempre assim, né? Mas aí se lê a Bíblia, você descobre que todos nós somos corruptos e carentes de graça, e é por isso que a porta de entrada para dentro do reino, de acordo com Jesus, é reconhecer que nós somos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e não ser aquele fariseu que entra no templo e fala: Senhor, muito obrigado porque eu não sou petista, né? Muito obrigado porque eu não sou do PMDB, ou sei lá o que está acontecendo hoje em dia no país. A oração verdadeira é: Senhor, eu sou um pecador. E todos nós somos. E esse é o princípio de articulação de toda e qualquer relação social e interpessoal no nosso dia a dia. Eu sou pobre de espírito, o outro também é. E a grande questão: como então a gente vai viver? Eu me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista, ou como alguém que possui todas as respostas. Reduzindo a existência humana a teorias. Como então viveremos? Como então viveremos? Que me resta é angústia, o risco e a decisão do que fazer com o fôlego que enche meus pulmões, de desfazer as amarras que me prendem à tradição, de reparar cada brecha aberta nessa construção. Como então viveremos? Como então viveremos? Eu vou perder essa vida e vivo aqui, incerto que encontrá-la de novo no fim. E
Boa noite. Graça e paz de Jesus. Até eu estou ansioso para me ouvir hoje agora. Mas é bacana isso que o Tiago fez, e acho até que nós dois que hoje dividimos o palco e a oportunidade de falar com vocês, nós somos a antítese da ilustração da convocação ou do convite para esse nosso encontro. Porque ali no convite tem a foto de Narciso. Narciso é esse homem do mito grego que não admira ninguém exceto a si mesmo. E ele fica enfeitiçado pela sua própria imagem. Há uma outra versão do mito de Narciso é que, na verdade, ele se apaixona pela irmã dele. E a irmã dele é muito parecida com ele. E ele é proibido de se olhar no espelho. Ele não pode olhar a sua própria imagem. E a vida longa dele depende dele não se contemplar. Então, na verdade, ele se contemplava na face da irmã. E eles se vestiam de maneira igual, eles se portavam de maneira igual. E ele acaba se apaixonando por ela, mas ela morre. E ele, então, vai olhar para o reflexo dele mesmo na água, mas não é a ele que ele busca, é a irmã. Mas não é a irmã, é a ele. E ele fica ali se admirando na irmã, ou sei lá, mas o mito de Narciso é esse. Ele está na água olhando o reflexo dele, porque ele está encantado com a beleza dele mesmo. Então ele só admira a si mesmo. E esse é o seu fim, é a sua ruína, admirar somente a si mesmo. Então eu fico feliz de ouvir o Tiago falando, vim aqui hoje para ouvir o Ed. Eu também vim aqui para ouvir o Tiago, porque... E é muito legal quando essa voz que enche o nosso fone de ouvido, enche o carro, está com a gente de madrugada, de repente está aqui, assim, a voz está aqui, você pode pegar a voz e está aqui, é o Tiago. Então foi muito legal. Obrigado, um beijo para você, Deus te abençoe, você e seus irmãos. Nós temos que falar sobre isso daí. Deus, nosso pior inimigo, mas, na verdade, a própria ilustração já sugere para nós que o eu é o nosso pior inimigo. Em outras palavras, e palavras bem simples, nós somos os nossos piores inimigos. Você é o pior inimigo que você tem, eu sou o pior inimigo que eu tenho. Essa é a pegada da convocação. Eu sou o meu pior inimigo. E o texto que me veio ao coração para iniciar essa meditação foi o texto de Tiago, capítulo 1, quando Tiago apóstolo diz assim, no versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse texto de Tiago, que ninguém é tentado por Deus, a gente é tentado pelo nosso próprio desejo mau. E esse desejo mau é ele quem nos empurra na direção do pecado. E aí, então, quando a gente consuma o pecado, a gente morre. O que o Tiago está dizendo é exatamente isso, é que o nosso pior inimigo está dentro de nós mesmos, e ele chama de desejo mau. E é por isso que nós somos os nossos maiores inimigos, é porque há um desejo mau que habita dentro da gente. O Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, uma das personagens dele, ele diz assim, que é um cão farejador, que se você soltar uma ideia na frente, ele vai atrás dessa ideia daí. E eu me identifico bastante com essa fala do Guimarães Rosa, porque muitas coisas que
que eu penso, elas surgem de uma ideia. E eu me sinto assim mesmo como um cachorro farejador que vai atrás dessa ideia até onde dá. E em tempos de internet, em que tudo é hipertexto, você abre um texto e vai para outro, vai para outro, vai para outro, tem sempre essa possibilidade de você construir a partir de uma ideia. Então, a partir de onde eu construí? De uma ideia de um outro gênio chamado Paulo Brabo. Paulo Brabo, meu amigo, ele diz assim, que não é o objeto que te atrai, é você que é atraído para o objeto. Vou repetir. A tentação, ela não acontece quando um objeto te atrai. A tentação, ela acontece quando você é atraído para um objeto. Porque o poder não está no objeto. O poder está em você, não no objeto. O que faz esse objeto, vamos supor que ele é o objeto da minha tentação. Vamos dar um nome para ele? Dá um nome para ele. Qualquer coisa. Cocaína. Sei lá, meu, dá um nome aí para ele. Brigadeiro. Chocolate. O que mais? Pô, cocaína eu peguei bem logo de cara, assim, mas dá um nome aí para o objeto, legal. Internet? Hã? Dinheiro, carro? WhatsApp? Comentário de Facebook? Instagram, sei lá o quê. Assim, vamos escolher um. Eu voto chocolate. O problema não é o chocolate que é poderoso. É o meu desejo de chocolate que faz o chocolate ser poderoso. Ninguém é tentado por Deus, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Desejo mal. Ok? Temos que encontrar um outro nome para esse negócio, porque não tem mal nenhum desejar um chocolate. Vocês que são pecadores aí mais que eu, dá uma ideia. A mulher do próximo, o homem do próximo. Eu vou dar o nome desse objeto de desejo, de objeto de desejo. Então, o poder não está no objeto de desejo, está no desejo. É isso que o Tiago está dizendo. É que tem um desejo dentro de mim, e esse desejo deseja esse objeto. E quando o meu desejo deseja esse objeto se torna poderoso. Mas antes de o meu desejo desejar o objeto, ele é só um objeto. Porque há muita gente que passa pelo objeto e o objeto não diz nada. Há muita gente que passa pelo chocolate e o chocolate não diz nada. Tem gente que parece que o chocolate tem um imã e que a pessoa quer passar, mas ela vai e vai colar no chocolate. É porque ela acha assim que o problema ou que a potência está no objeto. O Tiago está dizendo, não está no objeto. O objeto é só um objeto. A cocaína é só uma cocaína. O WhatsApp é só o WhatsApp. O chocolate é só chocolate. A mulher do próximo é só a mulher do próximo. Não está ali. Está aqui, ó. Está aqui dentro de mim. Alguma coisa dentro de mim
faz com que eu seja atraído por aquilo. Então, na verdade, não é que eu sou atraído por aquilo porque colocaria o poder de atração no objeto. O objeto tem poder de me atrair. Na verdade, não é que eu sou atraído por aquilo. É alguma coisa dentro de mim me empurra para lá. Essa é a grande parada. E é por isso que o meu grande inimigo, ele mora dentro de mim. Mesmo quando a gente pensar assim, o diabo é o nosso adversário, mas não é o maior inimigo nosso. Porque o diabo não pode nada contra nós, exceto aquilo que nós permitimos que ele possa. Então, o poder está na nossa mão, não está no diabo. Só eu posso dar poder a ele. Então, o grande inimigo sou eu. É eu que tenho que dizer para mim, Ed, não dê esse poder a ele. Não dê esse poder ao chocolate. Não dê esse poder a esse objeto. Tá comigo. Está na minha mão a parada. É isso que o Tiago está falando, entendeu? E nem mesmo Deus, por que Deus me colocou nessa situação? Não foi Deus que colocou a gente nessa situação. Então, a primeira coisa, assim, marco zero da nossa conversa, é que eu sou o meu maior inimigo. Por que eu sou o meu maior inimigo? É porque dentro de mim existem forças que me empurram para o abismo. Me empurram para objetos que, uma vez que eu tiver acesso a eles, eles se voltam contra mim. Eles me matam. Que é isso que o Tiago fala. Você tem um desejo mau que te empurra na direção daquilo e você está querendo não ir, mas quer ao mesmo tempo. Você fica nessa luta. E se você for... Porque aqui, quando você está na luta, ele está dizendo que o pecado já engravidou. Você está na luta. Mas na hora em que você pegou, consumou o pecado gera morte, e ele te mata. Ok? Então, olha, marco zero. Existem forças dentro de mim que me empurram na direção daquilo que me mata. Existem forças dentro de mim que me empurram na direção daquilo que me destrói. Existem forças dentro de mim que me empurram na direção daquilo que me faz mal. Naquilo que... Então, a grande sacada aí é que o poder não está lá no objeto do desejo. O poder está dentro de mim, no meu desejo, que faz aquele objeto ter poder sobre mim. Se eu não o desejasse, ele não teria poder nenhum sobre mim. Ele só tem poder sobre mim porque eu desejo. Agora, por que é que eu desejo um negócio que me mata? Por que é que eu desejo um negócio que me faz mal? Por que é que eu desejo algo que eu sei que é destrutivo? Que é autodestrutivo? Por que é que eu desejo uma coisa que eu sei que vai explodir na minha cara? Por que é que eu não consigo dizer não a esse objeto de desejo? Por que é que eu não consigo segurar a onda desse desejo? Se eu sei que quando eu chegar lá, isso vai se voltar contra mim. Por que é que eu vou? E aí é muito legal a gente perguntar se o Freud chegou às conclusões dele porque leu a Bíblia, ou quando o Freud descobriu o que ele descobriu, a Bíblia falou, já sabia 2000 anos antes, tá, já cheguei antes. O Tiago dizia, beleza, Freud, entendeu, mas eu já falei isso, brother. O que o Freud diz? Que nós temos ego, superego e id. Ego sou eu, consciente. Superego é o
o meu quase consciente. Superego é o meu conjunto de valores, de crenças, é o meu conjunto de hábitos. O superego é aquilo que funciona como um filtro, como um freio. É o superego que conversa comigo na hora em que eu quero pegar isso aqui e eu falo, está errado, não devo pegar. Essa é uma conversa que eu estou tendo com o superego. É o ego com o superego. Mas tem o id. O tal do id é o inconsciente. São coisas que estão dentro de mim e que eu não sei que estão. Eu não tenho consciência que estão, mas elas estão. E essas coisas, elas têm a capacidade de furar o bloqueio do superego e chegar no ego. E aí o ego faz o que não deveria fazer. E que o superego está dizendo, não faz. Se a gente pegar uma outra linguagem, não poderia ser mais ou menos assim, olha. Bíblia, tá? Concupiscência. Concupiscência. A concupiscência quer pegar aquele negócio. Aí a consciência diz, não pega, Deus não quer, isso aí faz mal e tal. Mas o homem carnal pega. É mais ou menos a mesma fenomenologia, é o mesmo processo que está acontecendo. O Freud, eu acho que ele conseguiu ler uma coisa que está na Bíblia. Que existem dentro de nós forças, impulsos que nos empurram para o abismo. E a maioria das pessoas vive caindo no abismo, achando que elas, isto é, o ego, elas em sã consciência, no perfeito juízo, totalmente senhoras de si, elas é que fizeram. O Freud está dizendo, não foi você que fez. Foi um impulso lá de trás, que mora dentro de você, que o Tiago chamou de desejo mal. Foi um desejo mal, que você nem sabe que existe. Foi uma força que você nem sabe que existe, que mora aí dentro de você, que fez você fazer o que você não queria fazer. Essa força é maior do que você. Aí você pega o apóstolo Paulo e ele diz assim, miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. E aí eu vejo que dentro de mim existe um poder que me habita, e é ele que me faz fazer isso que eu faço e que eu não quero fazer. E o Paulo chama isso de pecado que habita em mim. É uma outra linguagem para falar a mesma coisa. Existe uma força dentro de mim, que o Paulo chama de pecado, que o Tiago chama de concupiscência, que o Freud vai chamar de impulsos ou pulsões de morte, ou seja lá o que for. Mas vamos pensar isso, não faz sentido que existem coisas dentro da gente que faz a gente fazer coisas que a gente não quer fazer? E parece que essas coisas que estão dentro da gente têm mais força do que a gente mesmo. Não é demônio, viu, pessoal? Não é assim que o cara está endemoniado, foi lá e fez. Não. Eu sou o meu maior inimigo. São coisas que me habitam, estão dentro de mim. Essas forças. Elas são hábitos cultivados, elas são aprendizados de infância, elas são traumas, são um monte de coisa, que nem sempre a gente está consciente. E o que é que faz com que eu seja o meu maior inimigo? São essas coisas que habitam dentro de mim, que parecem que são forças maiores do que eu mesmo, e que fazem com que eu pegue os objetos que eu não deveria pegar, que eu faça coisas que eu não deveria fazer, que eu como brigadeiro que eu não deveria comer. Ok? Bom, até aí com essa descrição,
Eu poderia, inclusive, talvez até sugerir uma mudança de título ali. Eu, prisioneiro de mim mesmo. Eu sou prisioneiro de um outro Ed que mora aqui dentro e que eu não sei que existe. Você já ouviu alguém criticando o outro, falando assim, você está fazendo isso, parece criança. É mesmo, é uma criança fazendo. São reações infantis, reações imaturas, reações ou ações que não são de pessoas no seu perfeito juízo, ou pessoas amadurecidas. O que nós estamos tentando aqui é fazer um caminho pelas linguagens diferentes que estão dizendo uma mesma coisa. Existem forças dentro de mim que me fazem ou me impulsionam a fazer o que eu não quero fazer. E não é o objeto que tem poder, são as forças dentro de mim que dão poder ao objeto contra mim. Como que a gente sai dessa armadilha? Como é que a gente escapa disso? E eu acho bacana como a Bíblia Sagrada vai responder para nós. Acho bem bacana, porque antes de ir para a Bíblia, vamos para Sartre. Jean-Paul Sartre. Não acreditava em Deus, nada. Ele diz assim: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Vou repetir? Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Marguerite Yourcenar. Vocês assistiram o Meu Nome Não É Johnny? Quem não assistiu, recomendaria. O filme termina com essa citação de Marguerite Yourcenar. O verdadeiro lugar de nascimento de uma pessoa é aquele onde, pela primeira vez, ela lança um olhar inteligente sobre si mesma. O verdadeiro lugar de nascimento de uma pessoa é aquele onde, pela primeira vez, ela lança um olhar inteligente sobre si mesma. Essa é talvez uma forma da gente falar sobre fulano nasceu de novo. Nasceu de novo. Deu um clique, acordou. A maioria das pessoas no mundo vive em estado de alienação. Elas pensam que são uma coisa, mas elas não são o que são porque resolveram ser. Elas foram feitas daquele jeito. Elas foram moldadas pela mamãe, pelo papai, pela vovó, pela igreja, pela religião, pela cultura, pela classe social, pelo horizonte de relações e de amizades. Elas foram feitas. Elas são subproduto de outras forças. Elas não são elas mesmas. Elas foram feitas. Até que tem um dia, quando essa pessoa acorda e diz: opa, eu não sou uma extensão da minha mãe. Eu não sou uma extensão do meu pai. Eu não sou obrigado a viver do jeito que esse apóstolo está mandando eu viver. Que esse pastor está mandando eu viver. Aliás, eu não quero nem mais essa religião aqui que o meu pai me ensinou. Eu não quero esse Deus do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu não quero ser isso que me disseram que eu deveria ser. Ou, tipo assim, uma pessoa que ela está...
ela começa a se achar estranha. Ela diz assim: pô, eu acho que eu nasci no lugar errado, no país errado, eu nasci na família errada, eu nasci na época errada do mundo. Ela começa a se estranhar no mundo. Ela começa a se estranhar. Por quê? Ela está começando a perceber o que a vida fez dela e agora está começando a lançar sobre si mesma um olhar inteligente. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está nascendo de novo. Ela está nascendo de novo. Ela está assumindo controle sobre sua própria vida, sobre si. Eu estou descobrindo por que eu reajo dessa maneira. Eu estou descobrindo por que isso aqui eu desejo tanto. Estou descobrindo. É porque lá na minha infância, é porque no meu grupo, é porque na minha religião, é porque na minha cultura, é porque na minha família, ou é porque eu mesmo, sei lá o quê. Mas eu tomo consciência de que aquilo que eu sou, eu não estou condenado a continuar sendo. Eu posso deixar de ser. Eu posso escolher ser outra coisa. Eu posso ser outra coisa. E eu posso desejar esse objeto, e um belo dia eu digo: sabe o quê? Eu não quero mais desejar você, porque eu já descobri as forças aqui dentro de mim que me faziam desejar você. E eu já desmascarei essas forças. Agora eu quero desejar esse objeto aqui, ó. É esse aqui que eu quero. Não mais esse, agora eu quero esse. Esse processo que eu acabei de descrever, talvez pudesse ser descrito como um processo terapêutico. Fazer terapia, fazer psicanálise, fazer análise, sei lá o quê. É um processo de tomar consciência de si, de autodescobrir-se. E não apenas autodescobrir-se, mas escolher que si você quer ser. Mas tem um grande problema aí. Um grande problema é que é mentira aquele ditado que diz que querer é poder. E é por isso que eu sou cristão. Porque tem um elemento que a gente, como cristão, pode colocar, se a gente pode falar dessa maneira, né, com todo respeito e reverência, que a gente pode colocar na mesa. Tem mais um fator aí. Que na terapia, na psicanálise, na análise, não tem. Por exemplo, Freud, ele vai dizer assim que Deus é uma projeção da nossa necessidade. E nós vamos dizer: não, Deus não é uma projeção, não. Deus é. Deus é uma realidade. Deus é o meu Pai Celestial. Jesus é o meu Senhor, mas não só o meu Senhor, mas Ele é o meu Salvador. E não somente o meu espírito me dá consciência de ser, mas o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então não é que eu introduzo, eu descubro, ou eu recebo revelação de que eu tenho alguém fora de mim que é maior do que as forças que existem dentro de mim que me empurram para o abismo. E que tem uma coisa que esse alguém que está fora de mim me deu e que é próprio de ser humano, criado à imagem e semelhança desse alguém que está fora de mim. Que foi
uma coisa chamada responsabilidade. E responsabilidade é a prerrogativa de responder. Então eu acho que, de certa maneira, isso fecha um caminho. Por que eu sou o meu maior inimigo? É porque dentro de mim existem forças que me empurram para o abismo. Mas eu não sei que forças são essas. De onde vêm esses desejos maus, esses impulsos? Quando é que eles vieram morar em mim? Que experiências fizeram com que eles viessem a existir? Que impulsos são esses? Que forças são essas? Aí eu entro num caminho e começo a descobrir e desmascarar essas forças que habitam dentro de mim. E à medida em que eu vou desmascarando essas forças, eu vou me descobrindo. Eu vou sendo revelado para mim mesmo. E aí eu começo a dizer, agora estou entendendo. Por que eu faço isso, faço aquilo? Por que eu tenho essa tendência? Por que... E aí eu digo, desmascarei. Não quero mais isso. Porque eu tenho a prerrogativa de escolher. Aí eu digo assim, não, mas essas forças são maiores do que eu. Aí vem Jesus e diz, então me dá a mão, porque eu sou maior do que elas. E aí eu dou a mão para Jesus e ele me puxa de lá. Porque eu tenho alguém fora de mim. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos só de educação. Não basta, olha, sabe qual é a maior prova de que nós, seres humanos, somos perdidos? É que não basta a nós sabermos que algo faz mal para a gente deixar de fazer. Você está esclarecido, informado, educado, convencido, convencida, você já sabe. Só que você vai lá e faz. Pior, você não quer fazer e faz. E aí você, quando descobre o porquê você faz, qual era o seu inimigo interior desconhecido, você deu um grande passo, um grande caminho para superar isso. Só que esse inimigo está aí dentro. É o Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Há um teólogo que diz que nós, que nascemos de novo, carregamos um cadáver. Nós vamos vivendo carregando um cadáver. Só que o cadáver de vez em quando dá uma acordada, manja. Ele pá. E ele assume o controle. E aí ele vai pegar coisa que a gente fala, não é para pegar isso. E o cadáver vai crescendo e ficando forte. E pega. E quando você vê, o cadáver já tomou conta de novo. Aí na nossa fé cristã e na nossa experiência cristã, a gente tem um interlocutor. Tem um Salvador. Tem não apenas o nosso espírito, mas o Espírito de Deus. E é aí que Deus vem e diz, me dá a mão e eu te tiro daí. Agora, a coisa mais bonita de tudo isso é que tem um fator que ativa todo o nosso processo de libertação do nosso pior inimigo. É a nossa prerrogativa de escolher. A nossa responsabilidade para com a vida que Deus nos deu e para com o Deus que nos deu vida. O Evangelho, dessa maneira, é uma forma de dizer que Jesus um dia parou aqui assim e falou, Ed, beleza aí? Eu falei, sim senhor, bem aqui. Ele falou, está satisfeito aí, filho? Falar a verdade, não, senhor. Você está satisfeito com a pessoa que você é?
Ah, não, senhor. Você não quer ser diferente? Sim, senhor. Mas eu não consigo. Eu não perguntei se você consegue. Primeiro eu estou perguntando se você quer ser diferente. Sim, senhor. Quer que eu te tire daí? Você quer fazer um caminho para sair daí? Eu vou contigo e te tiro daí. Vai doer. Você vai descobrir coisas a seu respeito que você está querendo esconder. Tanto que você escondeu tanto que nem sabe que elas existem. Você apagou da sua memória para não lembrar mesmo. Porque você não quer lembrar. Mas eu vou ter que fazer você lembrar. Eu vou trazer para a luz. Do inconsciente eu vou trazer para a sua consciência. Eu vou trazer para a luz. E aí, você vai sendo transformado pela renovação do seu entendimento. E aí você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aí Jesus vem, quer? Vai me permitir entrar aí na sua vida e caminhar com você e te tirar daí? Aí eu digo, sim, senhor. Aí ele fala, bom, vamos começar a dar uma olhada inteligente sobre si? Aí eu digo, sim, senhor. Então, começa a se olhar. Falei, tá difícil. Falei, então, vamos fazer um caminho para você se enxergar. Aí eu faço um caminho para eu me enxergar. E agora, descobriu algumas coisas? Descobriu as armadilhas que você cai? As armadilhas que você monta para você mesmo? Descobriu como é você mesmo que dá poder aos objetos que te destroem? Como é o seu desejo mal que faz com que você seja empurrado na direção disso aqui que te mata? Descobri. Então, vai querer continuar se matando? Não, senhor. Mas não consigo, isso aqui é bom demais. Brigadeirinho aqui é uma delícia, Jesus. Não sei como eu vou viver sem esse brigadeiro. Aí ele diz, tem uma vida melhor depois do brigadeiro. É possível. Você consegue superar isso. Você consegue sair dessa armadilha. Mas você tem que decidir sair. E eu posso te dar a mão, mas você tem que decidir pegar a minha mão. Porque a parada é essa, a beleza da nossa relação, está dizendo Jesus para mim, é que você é livre e você vai ter que decidir se você vai querer sair daí ou não. E se você vai querer a minha ajuda para te tirar daí ou não. E se você quer ser salvo ou não quer ser salvo. Porque se você não quiser, fica aí, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Agora, se você quiser sair daí, me dá aqui a mão que eu te tiro daí. Eu faço você nascer de novo, derramo o meu espírito em você e a brincadeira vai começar. Quer ou não quer? Então eu queria terminar com a raiz. Então, como viveremos? Pode projetar a letra aí para mim? Eu me cansei de viver na superfície. Sabotagem. Eu me cansei de viver na superfície do viver. Cansei de viver alienado. Eu cansei de ter explicação e interpretar a minha vida como cientista. Eu cansei de explicar ou de analisar. Eu vou pôr a mão na lama agora. Ou como alguém que possui todas as respostas, reduzindo a existência humana a teorias. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, quer mesmo? Ou você quer ficar na teoria? Quer ficar na doutrina? Ok. Fica de fariseu. É possível pagar de fariseu o resto da vida. Mas cansei. Como então viveremos? Bora. O que me resta é a angústia, o risco e a decisão. Olha aí. Por quê? Porque eu tenho que decidir, pessoal.
Mas decidir é sempre um risco. E o momento da decisão é sempre um momento de angústia. Por quê? Porque o brigadeiro é gostoso demais. E eu já estou acostumado com esse brigadeiro. Ele me mata, mas ele não mata agora, de imediato, assim. Que nem os caras falam, aspartame dá câncer, mas tem que comer quanto aspartame para ficar com câncer? Então, você pensa assim, né? Então você pensa, pô, se a gente comesse um brigadeiro e morresse, caísse morto, aí você não comia. Mas como você não cai morto, você vai comendo mais um. Vai te matando aos poucos. Então, é angústia. Qual é a angústia? Sabe qual é a nossa angústia? É que a gente sabe que aquilo ali mata a gente, mas é bom. E a gente está habituado com aquilo ali. Porque a outra frase diz isso daí. O que me resta é a angústia, o risco e a decisão. Estou tomando uma interpretação aí da letra que não é nem minha, mas... Aí vamos embora. Volta, ó. Do que fazer com o fôlego que enche meus pulmões. É Deus dizendo assim, ó, eu te dei vida, o que você vai fazer com a vida que eu te dei? Você vai assumir o risco, mergulhar na angústia e tomar a decisão, ou você vai viver na alienação e vai viver na superfície? Vai continuar sendo manipulado por você mesmo e por todo mundo mais, né? Bora. De desfazer a decisão, né? De desfazer as amarras que me prendem à tradição. A tradição a gente pode colocar aí, trocar por hábito. Porque a gente é o que a gente é durante muito tempo. Esse é o grande problema nosso. Aquelas coisas que a gente faz e que são autodestrutivas e que conspiram contra nós, a gente faz essas coisas há muito tempo, elas viram hábito. E porque viram hábito, elas ficam impregnadas na gente, a gente reage automaticamente, porque o hábito decide pela gente antes da gente tomar a decisão. Isso é David Hume. Hume diz isso. Antes de eu tomar a decisão, o hábito já decidiu por mim. Então eu vou quebrar as amarras, eu vou arrebentar essas amarras que me prendem aos meus hábitos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele fala da antiga maneira de viver. Eu vou abandonar a minha antiga maneira de viver. E eu vou reparar cada brecha aberta nessa construção. Quer dizer, eu sou um ser cindido, dilacerado, quebrado, eu sou uma casa rachada, dividido, porque eu quero, mas não quero, eu quero querer, mas não quero, eu não quero, mas eu quero. Eu sou rachado, eu não sou inteiro. Então eu tenho que refazer e me fazer inteiro. Aí, acabou? Eu vou perder essa vida que vivo aqui, incerto, que irei encontrá-la de novo no fim. Nesse aqui incerto, eu vou perder a vida que eu tenho nesse aqui incerto e vou encontrá-la no fim. Quem perder a sua vida por mim, a achará. Quem quiser reter a sua vida, a perderá. E eu não prometo que essa é a solução, mas não escolher é uma escolha. Porque toda decisão é um risco e é um mergulho na angústia. A gente decide sair do estado de alienação, olhar para dentro de si, discernir o que é que nos manipula e dizer para Deus: estou gostando do que o Senhor está mostrando para mim, está doendo, mas eu quero superar isso, eu quero ser inteiro, quero ser eu mesmo, quero ser autêntico, autêntica, e eu quero vencer esse inimigo que mora dentro de mim. Mas eu não consigo sozinho. E Jesus imediatamente levanta e diz: então me dá a mão, eu estou contigo, eu vou junto com você nessa jornada. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Até o dia lá no final, quando a gente receber a nossa vida completa. Aqui o processo é esse. Recapitulando, por que eu sou o meu maior inimigo?
porque existem forças dentro de mim que me empurram para o abismo. Que forças são essas? Não sei, desconheço. Mas eu tomo uma decisão de começar a investigar que forças são essas. Eu tomo uma decisão de desmascarar esse inimigo que mora dentro de mim. Eu tomo uma decisão de enfrentar esse inimigo e de superá-lo. E aí eu me dou conta de que ele é mais forte do que eu pensava. E nessa hora, eu olho para cima e eu vejo Jesus me estendendo a mão dizendo: quer sair daí, desse cativeiro? Quer sair daí dessa prisão? Me dá aqui a mão e eu te tiro daí. Caminho de libertação e de transformação. No dia que eu entendi o Evangelho, mais ou menos nesses termos, ser crente começou a valer a pena. Porque enquanto eu achava que ser crente era aceitar Jesus para ir para o céu, era muito chato. Porque a igreja era chata, os crentes eram chatos, a vida de crente era muito chata, nada podia, as coisas boas tudo ficava no mundo, e na igreja era tudo chato, mas tinha o céu. Quando eu descobri, ou me foi revelado, que o meu grande inimigo não era o diabo, e que a grande condenação não era ir para o inferno depois da morte, se bem que diabo e inferno a gente não brinca, mas que a grande chamada de Jesus era para um caminho de autodescoberta, ou de receber de Deus revelação sobre mim, e de eu me transformar, de deixar de ser um impostor, para me tornar o Ed autêntico, e isso eu só conseguiria se o Espírito Santo de Deus trabalhasse comigo, e se Jesus fosse comigo na jornada. Eu falei, pô, esse caminho aí eu estou querendo. Eu estou querendo um caminho de ser eu mesmo, de descobrir quem eu fui criado para ser, e de receber o sopro de Deus para que eu venha a ser aquele homem que fui criado para ser. Enfim, acho que era tudo isso que eu queria falar, não sei se eu consegui falar, mas pronto, falei. Valeu. Uma coisa ficou certa, pelo menos para mim, é que eu vou começar a mandar minhas letras para o Ed René de agora em diante. Muito boa análise, obrigado. Poxa, que legal. E bem... Você escreve, daí você não sabe como os outros vão reagir, então foi muito interessante. E acho que bem próximo do que a gente estava querendo dizer. Eu estou confuso agora porque no telão vai aparecer uma música que eu escolhi, mas o Ed falou para um negócio que eu tenho uma outra música que ninguém conhece. Então vocês preferem uma música nova ou uma que vocês conhecem? Não tem duas. É só é a angústia, o risco e a decisão agora, entendeu? Sabe que não tem angústia, na verdade? Escolher a sua música. Oi? A nova? Então existe uma grande possibilidade de eu errar, mas vamos lá. Tem bastante a ver com o que o Ed acabou de falar. Dentro de mim, uma guerra travada pra ganhar minha alma. Tempestade, chuva, trovão, lama cobre o campo como um escuro manto. Dentro de mim sou o grito de muitos, de 1 milhão de feridos. Se engana quem desprezar
nosso antigo início, paz virá de um conflito. Dentro de mim o bem e o mal fazem antiga história real, e eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra final. Tem mais, mas eu vou parar aqui. Quero uma nova, né? Vocês não sabem onde começa e onde termina. Tem alguém que vai falar, agora eu posso tocar as duas, daí eu vou embora. Melhor, né? Dentro de mim, uma guerra travada para ganhar minha alma. É mais ou menos isso aí, coisa muito interessante. Vamos concluir essa alegria, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer ouvir o Ed, conhecer o André, o Douglas, a equipe toda, e que bom que vocês vieram também. Eu fico bem mais tranquilo, se fosse para ouvir só eu ficaria bem mais estressado, mas como tinha o Ed aqui, aí, né? Pô, aí dá para errar, e dá para tocar música nova, sem saber, e fica tudo bem. Mas eu vou concluir com essa daqui, que Deus continue guiando a trajetória de vocês nessa jornada cristã, nesse autoconhecimento que o Ed falou que é extremamente fundamental. Uma das coisas que nos fazem seres humanos é essa habilidade de autorreflexão, da gente abstrair nós mesmos e falar, nossa, o Thiago foi mal hoje, ou foi bem hoje, a gente conseguir se refletir e avaliar essas forças que regem a nossa vida. Que Deus abençoe vocês nessa jornada, para dentro e para fora. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar, no outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde eu parti. Da distância avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar. Vamos lá? Que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar em você, que a palavra te desfaça.
Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.